O número de amantes de armas de fogo cresce a cada dia no Brasil. E o Clube de Tiro Carcará dos Palmares trouxe para Alagoas o presidente e fundador do movimento Pro Armas Brasil, Marcos Polon. Polon é advogado, especialista em legislação de controle de armas, e ele veio até a União dos Palmares para realizar uma palestra sobre a atual situação do Brasil em relação à política de desarmamento. O evento foi bem restrito devido às normas de segurança de combate à pandemia da Covid-19. E após o evento, Marcos Polon conversou com a nossa equipe. Que é o Pro Armas? O Pro Armas é uma associação civil sem fins lucrativos, certo? Nós atuamos sobre 3 pilares distintos. O primeiro é a produção de conteúdo, informação, apostila, cartilha, para as pessoas saberem os direitos que elas têm. O segundo pilar de atuação do Pro Armas é o jurídico. Então nós temos um corpo jurídico para poder fazer intervenções coletivas quando o Estado se nega a garantir esse direito do cidadão, embora ele seja muito limitado por conta dessa lei nefasta que é o Estatuto de Desarmamento. E o terceiro pilar de atuação é a atuação política. Então nós estamos sempre articulando junto com o Executivo, com o Legislativo, para um aprimoramento da legislação para que o cidadão de bem possa sim ter acesso à arma. Afinal de contas, ao longo de décadas de desarmamento no Brasil, nunca se preocupou em desarmar criminoso. Foi sempre o cidadão. Você vê notícias corriqueiras aí de apreensões de carabina velha, de revólver velho, do senhorzinho que mora lá na zona rural e é aquela única alternativa que ele tem para se proteger, porque lá a polícia não chega. No entanto, enquanto tem fuzil com traficante, com criminoso, isso aí é raro, essas apreensões acontecerem, só quando acontece efetivamente um confronto. Então o nosso trabalho é aqui para quê? Algo que nos foi tomado, nos foi roubado a custa de dinheiro nosso do mensalão, seja resgatado. E para isso é importante, fundamental, conscientizar, começando pelos atiradores e chegando até todo cidadão de bem, para que ele entenda que a decisão de proteger a sua vida, a sua família, o seu patrimônio é uma decisão sua e de mais ninguém. E quando o Estado tira isso de você, ele está tirando muito mais do que a arma de fogo, ele está tirando a sua liberdade. Isso foi criado um plebiscito na época do governo Luiz Inácio Lula da Silva, onde foi criado esse plebiscito após esse decreto do presidente daquela época, para que as pessoas votassem no plebiscito para o desarmamento. E foram feitas campanhas, né? E isso, você acha que isso prejudicou muito a sociedade? A criminalidade aumentou justamente os percentuais a partir daí, não foi, Marcos? Exatamente. O que acontece? Empurraram goela abaixo do cidadão brasileiro o Estatuto do Desarmamento. Depois, quando eles vieram para a votação, nós vencemos. Nunca, até hoje, nenhum presidente teve a votação que os armamentistas tiveram contra o Estatuto de Desarmamento. E nunca respeitaram a vontade popular. A Constituição brasileira fala que todo poder emana do povo, só que até hoje não se respeitou a vontade popular. E o presidente Bolsonaro vem tentando resgatar isso aí, respeitar a decisão do referendo de 2005, e até hoje os outros poderes não estão permitindo que ele faça isso. Sendo que, por vários anos, o PT, através do poder regulamentar de decretos, veio cada vez tirando mais direito do cidadão. Então, o que acontece? Com o desarmamento do cidadão, os índices de homicídio aumentaram de forma estrondosa. Por quê? Porque o criminoso sabe que ele pode entrar na sua casa, ele pode te abordar na rua, e você não tem o que fazer, você não vai fazer nada. E veja, de 2018 para cá, 2018, 2019, com o fato das armas terem aumentado o número de aquisição de forma expressiva, os homicídios caíram a patamares inferiores ao ano de 1999, com números superiores a uma redução em mais de 20% na queda de homicídios com arma de fogo. Por quê? Porque o criminoso também tem medo de morrer, e se ele sabe que a população está se armando, que o cidadão de bem pode hoje se defender, ele vai pensar 2 vezes antes de invadir uma casa, como aconteceu aqui agora, que invadiram a casa do sujeito, acabou que atirou na criança, atirou na esposa e acabou matando o pai. Talvez se ele tivesse uma arma de fogo ali, não resultasse em troca de tiro, mas apenas o fato de falar, estou armado, o sujeito não invade. Então ontem um advogado foi morto em frente ao fórum após defender uma causa. Como vocês veem do Proarma esse sentido, Marcos? Não, é um completo absurdo, isso chega a ser chocante pelo seguinte: pela legislação brasileira, pela Constituição, pelo Estatuto da Advocacia, juiz, promotor e advogado não tem submissão hierárquica, está todo mundo no mesmo patamar.
Eles devem ser tratados com isonomia, com paridade. E aí eu pergunto a você, por que que o juiz tem porte de arma funcional, o promotor tem porte de arma funcional e o advogado não tem? Sendo que o juiz e o promotor estão protegidos pela segurança do Estado, pela porta giratória, por escolta armada. O advogado está na rua sozinho. Então, que igualdade de tratamento é essa, onde só o advogado, dentre os três, não tem acesso a uma arma para se defender? O colega foi morto em frente ao fórum, exercendo o seu mistério, exercendo o seu trabalho, como uma ovelha, sem chance de defesa. E o que me causa mais constrangimento, vergonha, revolta, é o fato da entidade que deveria estar protegendo os advogados, que é a OAB, não fazer nada a respeito. Veja, nós não estamos falando de arma de fogo, nós estamos falando de tratamento paritário, isonomia. Se juízes e promotores têm porte de arma para se defender, por que o advogado não pode ter? Isso só na questão da isonomia, a OAB deveria ser a primeira a estar levantando essa bandeira. E, infelizmente, a gente não encontra o respaldo que o tema deveria ter dentro da OAB. Isso é grave. Um colega foi morto trabalhando em frente ao fórum por uma arma ilegal, porque criminoso não respeita a lei. E mais que isso, não é só advogado, não é só jornalista, produtor rural, dono de clube loja, caminhoneiro. Todo cidadão de bem deveria ter o direito ao porte de arma, porque ele não pode estar à mercê da criminalidade. Você não tem um extintor dentro do carro? Por quê? Se o carro pegar fogo, não dá tempo do bombeiro chegar. Você tem que ter o direito de ter uma arma contigo, porque se o sujeito te atacar, você tem que ter condição de se defender. E veja, são milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de ocorrências que o sujeito evita uma agressão injusta sem sequer dar um disparo, só pelo fato de estar armado. Pouco antes, hoje de manhã, eu estive na rádio falando a respeito desse tema. E não deu 15 minutos de programa, o apresentador recebeu um áudio de um ouvinte falando: meu pai estava acordado de madrugada e viu um homem sendo agredido embaixo ali ele estava no primeiro andar ali embaixo, e simplesmente pelo fato de falar: ó, largue ele que eu estou armado, sem disparar um tiro, salvou a vida da pessoa que estava sofrendo agressão ali. Só que isso não compõe estatística, isso não aparece, porque se não há disparo, não há registro. Mas a verdade é sim, que o cidadão de bem armado, ele pode não só salvar a própria vida, com a vida de seus familiares, mas também proteger a sociedade ao redor. Ok, Marcos, você é do movimento Pro Arma e você vai em todos os clubes de tiros, né, de todo o Brasil, dar palestras. Hoje, a questão do armamento, hoje para o cidadão, para ter o seu direito ao porte de arma legal, é que ele tenha de uma forma legal mesmo, de uma forma organizada, passando por psicólogos, por treinamentos, por palestras. É isso que faz o diferencial. Né? Então, quem é o mais interessado hoje em manter o cidadão desarmado? Quem é o mais interessado hoje em manter o cidadão desprotegido? Bom, o que acontece? Infelizmente, nós temos autoridades públicas, talvez até algumas instituições e também alguns políticos que têm na marginalidade o seu capital político. Até muito pouco tempo atrás, nós tínhamos o governo federal tendo papo cabuloso com a organização criminosa. Então você vê que não é por acaso, eles efetivamente querem proteger o criminoso, querem proteger o vagabundo e nos deixar vulneráveis. Acreditamos que até o final do ano dê tempo de se conscientizar todos os senadores de bem, que não têm interesse em proteger bandido, porque o homem de bem anda com o homem de bem, e eu acredito sim que temos senadores de bem lá. Acreditamos que vamos aprovar sim no Senado, depois ele volta para a Câmara, porque vão ter algumas alterações, e aí o trabalho na Câmara hoje com o Arthur Lira, que também é daqui, vai ser fundamental para a aprovação desse projeto de lei, depois vai para a sanção presidencial. Então eu acho muito importante a oportunidade de estar em Alagoas hoje, porque nós acreditamos que dos parlamentares de Alagoas teremos a base necessária para construir o caminho para restaurar esse direito para o cidadão brasileiro. Portanto, a nossa equipe viu até o Clube de Tiros de União dos Palmares, o Carcará, onde aqui entrevistamos o Marcos Polon, do Movimento Pro Arma Brasil, onde ele falou e indagou vários assuntos aí a respeito do decreto do armamento legal para o brasileiro. Ele faz essas palestras em vários clubes de tiro em todo o Brasil. E por aqui nós vamos encerrando a nossa matéria, com imagens de Raiane Rodrigues, Alberto Vanderlei para o portal BR-104.